Apofântico. Este é o verbete do Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais do Mário Ferreira dos Santos. Este é o verbete que eu quero hoje explicar para vocês. Apofântico. Vou ler aqui um bom trecho do verbete e depois fazer algumas considerações. Apofântico, do grego apo, embaixo, e faos, luz. Etimologicamente, o que ilumina, esclarece o que está oculto. Termo criado por Aristóteles que indica a forma fundamental do sujeito predicado, ou a forma da proposição independente, ou a conclusão de um silogismo ao qual todos os outros tipos de proposição podem ser reduzidos pela análise e pela dedução. A. Termo empregado também no sentido de esclarecimento. Pode-se assim falar em intuição apofântica, que é a que esclarece imediatamente qualquer aspecto do conhecimento. Neste sentido, é também usado pelos místicos. B. Chamamos de método apofântico o que consiste em extrair pela dedução e pelo clareamento os juízos virtuais contidos implicitamente num juízo já aceito e que podem levar a consequências totalmente imprevisíveis a priori. Então vamos fazer uma primeira consideração do significado apofântico. Uma intuição apofântica é uma intuição iluminadora, uma intuição esclarecedora. Exemplo, a intuição que o Mário Ferreira dos Santos teve das teses, sobretudo da primeira tese do livro Filosofia Concreta. É uma intuição em que o Mário Ferreira dos Santos conseguiu ver como quem contempla simultaneamente todas as teses do livro Filosofia Concreta. Ele estava numa aula, e o Mário Ferreira dos Santos era um excelente orador. Ele publicou 3 livros de oratória e retórica. Ele estava numa aula e no meio da aula ele teve uma ideia, ficou ali um tempão parado, todo mundo obviamente deve ter ficado angustiado. Imagina um excelente orador que para imediatamente e não volta a falar. Quando ele voltou, ele disse: olha, acabei de ter uma ideia, vou dispensar as aulas porque eu preciso colocar no papel essa ideia imediatamente. E assim ele o fez e colocou no papel todas as teses do livro Filosofia Concreta. A primeira tese, alguma coisa há, algo há e o nada absoluto não há, ela é um juízo que é captado por uma intuição apofântica, uma intuição iluminadora. Não existe um caminho lógico para chegarmos a um juízo. Então, a captação é digamos assim, uma intuição, até diria de certa maneira, uma dádiva que você recebe, mas, claro, fruto de muita meditação anteriormente. Essa contemplação foi dada ao Mário Ferreira dos Santos, certamente, também porque ele muito se esforçou em meditar os problemas que geraram essa contemplação por fruto. Então, a intuição apofântica é uma intuição iluminadora, uma intuição esclarecedora. E o Mário disse que teve algumas dessas durante a vida. E aí ele diz: chamamos de método apofântico o que consiste em extrair pela dedução e pelo clareamento os juízos virtuais contidos implicitamente num juízo já aceito. Então, depois de captar uma sentença como alguma coisa há e o nada absoluto não há, você começa a analisar essa sentença e mais sentenças vão ser extraídas dessa sentença inicial. Se alguma coisa há e o nada absoluto não há, então o nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Se alguma coisa há e o nada absoluto não há, e o nada absoluto, por ser impossível, nada pode, então prova-se mostrando e não só demonstrando. Então, o juízo virtual é aquele juízo que estava ali embutido numa sentença e vai ser paulatinamente esclarecido pela análise que você faz desse juízo. Ou seja, de uma verdade alcançada por intuição apofântica, você pode desdobrar essa verdade em muitas outras, em uma constelação de verdades. Então, o método apofântico do Mário Ferreira dos Santos consiste propriamente nisso, e a intuição apofântica é uma intuição iluminadora. Isso nos faz observar
que o Mário Ferreira dos Santos, apesar de um grande lógico além de ser um grande lógico e um grande dialético, não aceitava a lógica, a dedução, como o único critério para se alcançar a verdade. Muito pelo contrário, ele, por ser lógico, sabia que tudo tem de começar por um princípio, e você capta o princípio por uma intuição. Resta a pergunta: é possível captar o princípio de outras maneiras? Mas isso é uma matéria para ser tratada num outro momento. Por hoje, a intuição apofântica, o método apofântico e o próprio verbete apofântico, que designam essa captação direta, iluminadora, digamos assim, até certo ponto, uma captação mística e, aspas, irracional da verdade. O Mário Ferreira dos Santos foi agraciado com esse gênero de captação, como a gente observa, sobretudo no livro Filosofia Concreta, mas em outros livros mais. Para a gente entender esse método, eu sugiro, sobretudo, o livro Filosofia Concreta e o livro também A Sabedoria dos Princípios. Filosofia Concreta é o último livro da primeira série da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, e A Sabedoria dos Princípios é o primeiro livro da terceira série. Então, se a gente pega o último da primeira série e o primeiro da terceira série, esses dois livros são fundamentais para que compreendamos esse gênero de intuição, esse gênero de raciocínio e, sobretudo, aquilo que entendemos por juízo virtual. Um abraço, fiquem com Deus, Nossa Senhora, assinem, inscrevam-se no nosso canal e considerem inscrever-se para receber conteúdos inéditos sobre literatura, filosofia, sobretudo a filosofia do Mário Ferreira dos Santos e muito mais. Um abraço, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.